Fala comigo, Groomers! Bem, o Ítalo perguntou, Jonathan, como você enxerga essa pandemia no nosso segmento? E dá uma dica aí de como se reinventar. Achei essa pergunta muito legal, mediante essa situação que a gente está vivendo agora. Não só o mercado pet, mas basicamente todas as pessoas, praticamente do mundo inteiro, tá sofrendo as consequências da pandemia do Covid-19. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então solta a vinheta que o Groomer responde. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving. They help me. Seguinte, o Ítalo perguntou, Jonathan, como você enxerga essa pandemia no nosso segmento e dicas de como se reinventar? Bem, acho que primeira vez que eu vou falar em vídeo aí com vocês sobre isso. Seguinte, algumas verdades vão ser ditas aqui nesse vídeo e essas verdades elas acabam doendo algumas pessoas, né? Mas a verdade é importante que ela seja dita. Eu acredito que esse grande problema mundial que a gente está enfrentando, ele vai ensinar muita gente ao que não fazer, né? E uma das coisas mais comuns que a gente vê aqui, as pessoas deixando de fazer, é gerir melhor o seu negócio. Nesse momento, as empresas bem estruturadas, elas estão usufruindo dessa boa estrutura. Quando eu falo bem estruturadas, eu não digo nem estrutura no sentido físico, mas principalmente no sentido financeiro. As empresas que se prepararam, as empresas que fizeram uma boa gestão, microempresas mesmo, pet pequeno, essas empresas, elas nesse momento agora estão usando daquele capital de segurança, utilizando de todos os meios de prevenção de problemas, prevenção de surpresas que poderiam ocorrer, poderia ser outras coisas, poderia ser uma crise financeira, como o Brasil já enfrentou anteriormente, poderia ser uma doença, poderia ser um problema com algum funcionário, poderia ser várias coisas, mas basicamente a nossa cultura hoje, quando a gente diz respeito ao nosso mercado pet, principalmente no ramo de banho e tosa, por isso que eu falo muito, é importante você entender como é a cultura dos profissionais que trabalham no mercado pet. São pessoas extremamente simples, que vieram do zero, né? Assim como eu, assim como muitos de vocês. Nós somos trabalhadores do mercado pet. Ninguém ensinou a gente a gerir nosso dinheiro, ninguém ensinou a gente sobre realmente gerir as contas do pet, fazer o banho e tosa, deixar de ser um emprego e se tornar um negócio rentável. Ninguém ensinou a gente a fazer isso. E é por isso que eu insisto tanto aqui nesse tipo de conteúdo, por isso que eu insisto tanto em fazer o webinário gratuito para vocês, dando dica gratuita, stories, respondendo todo mundo, porque isso faz muita diferença. No momento de crise como esse, tá vendo aqueles prêmios ali atrás? Eles são uma fração dos prêmios que eu tenho. No momento de crise, aquilo ali não serve para nada, além, apenas para acumular poeira. Ou seja, aquele momento, o certificado na parede não resolve nada. Ou seja, porque nesses momentos a gente precisa aprender e colocar ali na nossa lista quais são as ordens de prioridade. E uma das coisas mais fundamentais que eu gostaria que todo mundo tivesse, que as pessoas soubessem disso, é que é o seguinte: existe uma grande diferença entre oferecer serviço de banho e tosa e ter um negócio de banho e tosa. São duas coisas completamente diferentes. No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre banho e tosa de 40 mil reais, no caso de uma pergunta, e algumas pessoas, não pode, como pode, de 40 mil é muito dinheiro, e não sei o que lá. É claro que 40 mil é muito dinheiro, mas eu preciso que você entenda que tem uma diferença entre, isso muita gente ainda não entendeu, tem uma diferença entre quanto você precisa para realizar o serviço de banho e tosa e quanto você precisa para ter um negócio rentável de banho e tosa. As pessoas ainda confundem. O fato de você comprar uma banheirinha, de você comprar sua máquina, sua lâmina, sua tesoura, fazer a domicílio ou atender no quintal da sua casa, não quer dizer que você tem um negócio rentável de banho e tosa. Muitas dessas pessoas
são informais, não pagam um terço da quantidade de tributos que uma empresa formalizada paga, né? Não tem uma estrutura física mesmo, como empresas mais formalizadas têm, né? Empresas um pouco mais bem estruturadas não têm metade do gasto que uma empresa formalizada tem, ou seja, são coisas completamente diferentes. Então vamos separar. Quanto você precisa para fazer o serviço de banho e tosa? Isso é uma coisa, tá? Provavelmente muitos de vocês aí podem fazer praticamente com nada, apenas com uma tesourinha, uma máquina emprestada, você já consegue ter renda através de um serviço de banho e tosa. Ter um negócio de banho e tosa é outra coisa. Como eu disse, é outra coisa. Quando você começa a pagar contador, quando você começa a formalizar suas coisas, quando você começa a fazer emissão de nota fiscal, quando você tem que fazer reformas para receber a estrutura do seu pet, como eu disse, elétrica, hidráulica, climatização do pet, a compra de equipamentos, compra de materiais e o principal, a segurança do capital para manter as suas contas nos próximos meses. Uma das coisas fundamentais que ninguém me ensinou, eu aprendi na prática, é que quando você vai montar hoje um pequeno negócio, você vai investir, melhor do que você ter uma estrutura impecável é você segurar o dinheiro para que você sustente o pet enquanto ele ainda não fatura o suficiente para manter o ponto de equilíbrio. Enquanto ele não atinge o seu ponto de equilíbrio, você precisa fazer ele dar a segurança que ele vai se manter aberto. Ele precisa de tempo para amadurecer, ele precisa de tempo para poder, você está plantando a sementinha ali e ele precisa de tempo para germinar e dar frutos futuramente. Ou seja, muita gente tem 40 mil reais e acha, se baseia lá no começo, como o pessoal ficou maluco lá que não entendeu, acha que como você comprou uns equipamentinhos de banho e tosa e começou a oferecer no seu quintal, a domicílio, ou montou uma lojinha, você gastou 5 mil, 6 mil, 7 mil, e aí quando você ouve uma pessoa falando de 40 mil, você fala, meu Deus, não, é diferente. Uma empresa bem estruturada, ela precisa ter principalmente capital de giro. Se eu hoje fosse investir 40 mil reais para montar um negócio, pelo menos 20 mil reais eu deixaria no caixa para manter o pet, enquanto o pet ainda não fatura o suficiente. Eu preciso investir em marketing, eu preciso fazer a folha de pagamento, eu preciso ter uma garantia de que eu não vou atrasar o aluguel, de que as contas vão estar sendo pagas, porque as contas precisam estar pagas, o pet precisa estar funcionando, eu preciso da equipe paga para que ele possa render mais futuramente quando ele for amadurecendo. E isso são coisas que ou você aprende por amor ou você aprende na dor. Infelizmente eu aprendi na dor, mas vocês que não passaram por nenhum apuro por enquanto, pode aqui através desse conteúdo aprender por amor. Então tá aí o meu conselho. Então você pode ter certeza que essa pandemia ela vai definir muito bem as prioridades que a gente precisa. Mas eu tenho uma notícia um pouco triste para dar para vocês. Após essa pandemia, as pessoas que não aprenderem, não aprendem mais. Porque essa pandemia certamente foi uma das coisas mais bruscas e rígidas que a gente já tem enfrentado aí nas últimas décadas. Certamente uma das coisas mais anormais que a gente pode ter vivido, futuramente uma das coisas mais anormais que a gente viveu aí pelos próximos anos, né? Não sei, talvez uma outra pandemia poderia criar uma situação parecida, mas a chance de a gente viver algo tão rígido de novo é muito difícil, ao ponto de você não poder trabalhar, ao ponto de você ir lá trabalhar de porta fechada com medo de tomar multa, por exemplo. A prefeitura de Osasco, onde nós temos o nosso banho e tosa, deixou muito claro, né? Mandou notificações dizendo que se caso o banho e tosa funcionasse, seria cassado o alvará de funcionamento do pet, além, é claro, de uma multa. Então, olha só, né? Qual a chance disso, a gente ser proibido de trabalhar. Então, se numa circunstância como essa, tão adversa, tão rígida, a gente não aprender as prioridades, não aprender sobre gerir o negócio, não aprender a diferença entre ter um emprego, a diferença entre ter uma carreira de um emprego, ter um negócio, ter um emprego. Só aqui para concluir, tem muita gente que tem um banho e tosa próprio e acredita que tem um negócio. E muita gente tem um emprego próprio, mas é um emprego.
Você quer saber se você tem um emprego, se você tem um negócio? Faz o seguinte, abre a conta do seu pet e veja quanto tem de capital lá dentro. E aí, de acordo com o que tem lá dentro de capital, você vai saber quanto mais empresa é, quanto mais negócio é ou quanto mais emprego é. Bem, agora se você quer saber se você tem um emprego bom ou se você tem um emprego ainda ruim, mesmo que seja seu, abra a sua conta e verifica quanto tem de dinheiro lá. E aí você vai ver que talvez, na maioria das vezes, não tem dinheiro nem de um lado e nem de outro. Porque a culpa não é do seu pet, a culpa não é do seu emprego, talvez a culpa seja sua. E aí, por isso eu convido você a acompanhar melhor os nossos conteúdos para que você possa gerir melhor o teu pet, porque os anos passam e a gente perde a coisa mais importante e mais valiosa da nossa vida, que é o tempo. É uma das únicas coisas que o dinheiro não pode comprar. Certamente o dinheiro pode comprar todos os commodities do mundo, menos o tempo. Bem, se você gostou, comenta aqui embaixo, vou adorar ler os comentários, vou responder todos vocês e a gente vai preparar agora aí já para os próximos dias um webinário gratuito. Eu quero ajudar vocês a contornar essa crise e vou dar o meu melhor para ajudar vocês, um webinário totalmente gratuito. Em breve eu passo maiores informações para vocês, ok? Então é isso, comenta aqui embaixo o que você achou e eu vejo vocês no próximo vídeo.